Bom, pessoal, estamos iniciando mais uma aula do curso de Capelania Evangélica e essa é a parte 10 do nosso curso. E nessa aula nós vamos ver sobre a base bíblica para o serviço de capelania. Veja bem, nós como cristãos sempre temos o hábito de falar onde é que está escrito, não é verdade? Sempre procuramos confirmar na palavra de Deus onde está escrito para podermos tomar uma atitude em nossas vidas. Você já parou para pensar onde é que está escrito sobre a capelania? Se Deus realmente aprova esse serviço, se Deus realmente está nos chamando para essa obra? Então é sobre isso que nessa aula nós vamos ver aqui, né, sobre a base bíblica para o serviço de capelania. Essa aula é muito interessante. Você vai descobrir aqui na palavra de Deus que a capelania não é só bíblica, mas ela é um chamado geral. Ela é algo que é necessário para todo cristão. E sem mais demora, nós vamos aqui agora abrir a base bíblica para o serviço de capelania, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 31 até o 40. Vamos ver o que está escrito para você se fundamentar biblicamente. Quando te perguntarem, mas onde está escrito que eu devo fazer esse serviço? Você tem base bíblica para isso? Agora você terá. Vamos lá então? Diz o seguinte no versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. 35. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos? Ou nu, te vestimos? 39. E quando te vimos enfermos ou na prisão, e fomos ver-te? Respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade eu vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. O que nos chama atenção aqui, na base bíblica para o serviço de capelania, é a seguinte questão. Em primeiro lugar, nós estamos vendo aqui um grande julgamento, chamado de juízo final, onde todas as pessoas estarão diante do trono de Deus. E como é um julgamento, está havendo uma separação. Por exemplo, agora, nesse momento, Deus não está condenando o mundo. Jesus disse: Eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvá-lo. Então, neste momento, o que Jesus está fazendo é salvando. Todo aquele que crê será salvo. Quem não crê já está condenado, não vai ser condenado. Ele já está condenado. Então veja, nesse dia que já não tem mais a chance da salvação, que está acontecendo o juízo de Deus, as pessoas estão sendo condenadas. E nessa hora está havendo uma separação, que também é separação esta que não ocorre nos dias de hoje. Jesus disse: olha, onde tem o joio, onde tem um trigo, tem um joio lá no meio, e não pode tirar ele não. Ou seja, não pode separar o joio do trigo, ele fica lá.
cabe ao cristão se fortalecer mais no Senhor Jesus para não ser influenciado pelo joio. Então não tem separação agora, não tem julgamento agora, mas no dia do juízo terá. E aqui nós estamos vendo, na base bíblica para o serviço de capelania, que está acontecendo justamente o juízo. Uns estão sendo separados para o lado direito e outros estão sendo postos para o lado esquerdo. E veja o que acontece quando vai haver essa separação. Olha só o que acontece. Jesus faz uma grande revelação. Ele fala, olha, vocês que estão do lado direito, eu vou dar o galardão de vocês, porque eu estive com fome e vocês me deram de comer. Eu estava com sede, vocês me deram de beber. E olha, eu estava doente também, e vocês foram lá me visitar, capelania hospitalar, né? Fome, sede, capelania social. Eu estive nu, vocês me vestiram, capelania social, está dentro dessa área também. Eu estava na prisão e vocês foram me ver, capelania prisional. E ele fala isso no dia do juízo. É isso que eu queria chamar a atenção para você. Ele está falando no dia do juízo, no dia da separação, no dia de dar o galardão, no dia de colocar a coroa na sua cabeça. E ele está falando, olha, você fez isso. Você me visitou, você me cobriu, você me deu água, você me deu pão para comer, você foi me visitar na prisão, você foi me visitar no hospital. Todas as áreas da capelania aqui. No dia do juízo final está sendo dito isso. E aí as pessoas não entenderam e falaram, mas Senhor, quando é que eu fui ver o Senhor no hospital, no presídio, te dei de comer? Em outras palavras, o Senhor nem precisa disso, eu nem estava lá. E Jesus revela, faz a grande revelação. A grande revelação. E ele disse, quando você fez para aquelas pessoas, a mim o fizestes. Que bonito. Você lembrou da história de Martinho de Tours também? Lembrou da história? Quando ele cobriu o mendigo com a capa e Jesus apareceu a ele na mesma noite e falou, Martinho, você me cobriu nessa noite. Você me cobriu. E ele entendeu a revelação e saiu cobrindo muitas e muitas pessoas, porque ele sabia que cobrindo as pessoas, alimentando-as, ajudando-as, socorrendo elas, ele estaria fazendo para o próprio Jesus. Mas como que acontece isso? Veja só como que acontece. Eu vou dar um exemplo bem simples. Primeiro eu quero falar da palavra amor, amor de Deus. E está escrito, Deus amou o mundo de tal maneira, olha o amor, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas a palavra-chave aqui é o amor. O amor de Deus ele é tão grande que Paulo ele descreveu um pouquinho e falou, olha, supera tudo, tudo sofre, tudo espera. É muito grande, é muito grande. Ao ponto de entregar o filho é grande demais. Pare para pensar no exemplo que eu vou te dar agora. Veja bem, você que é pai, você que é mãe, quando alguém dá para o seu filho um presente e ele recebe com aquela alegria, com aquela emoção, chora de alegria, fala que presente bonito, era tudo o que eu queria e fica com aquela emocionado. Você sente a mesma emoção que ele sente? Sente, não sente? Eu também sinto. Então, por que você sente a mesma emoção que ele está sentindo naquele momento? Porque você ama aquele seu filho de tal maneira que se ele ficar triste, você fica triste também. Se ele ficar feliz, você fica feliz também. Só que mal comparando com o amor de Deus, que não se compara, que é muito maior,
que é imenso. Todas as pessoas que estão sofrendo, Deus está sofrendo também. Está sentindo a dor delas. Ele também está preso. O amor dele é tão grande que ele também está preso com aquelas pessoas que estão presas e aprisionadas não só atrás das grades. Ele também está doente, sentindo a mesma dor que aquela pessoa está sentindo. E quando o capelão vai visitar aquela pessoa, é como se estivesse visitando Jesus. Ele está visitando Jesus. Ele sente aquele alívio também. Ele fala, meu filho veio visitar a quem eu amo. Em Apocalipse capítulo 1 está escrito, né? Versículo 5, se eu não me engano. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Quando o capelão ele vai entregar aquele alimento àquela pessoa, ele está entregando para Jesus, porque Jesus está sendo aliviado ali também, por causa do amor que ele sente por aquela vida. E eu queria chamar a atenção que nessa base bíblica, onde você pode ver todas as áreas da capelania, Jesus está falando no dia do juízo isso daí. Ele está falando, olha, vocês que fizeram, em outras palavras, né, o trabalho de capelania, que ele não vai usar a palavra capelania. A palavra capelania nós usamos porque é o que configura agora o nosso entendimento sobre assistência religiosa, sobre o trabalho social, sobre o socorro ao próximo, né? Mas usando assim no nosso linguajar do nosso curso aqui, né, você que foi visitar como capelão, você foi visitar como um capelão lá no presídio, lá no hospital, deu a água para quem estava com sede, você fez para mim. E agora receba o seu galardão. Você quer estar lá do lado direito, né? Do esquerdo não, né? Pelo amor de Deus, do esquerdo não. Você quer estar lá do lado direito? Então preste atenção nessa palavra. Vista a camisa do reino de Deus. Isso não significa que você vai desesperado agora sair ajudando todo mundo, isso, aquilo. Não, Deus vai te dar oportunidades. Nas oportunidades, você abraça as oportunidades. Você não precisa fazer nada além daquilo que foge daquilo que Deus está te dando, né? Tudo aquilo que Deus te dá, você vai lá e cumpre. Lembra dos talentos? Deu a um talento, deu a outro 2 talentos, e a quem ele dá mais é cobrado, né? Então espera Jesus ir te dando e você vai plantando, você vai fazendo multiplicar, porque depois o Senhor da Seara vai vir cobrar, né? Então, capelania tem base bíblica? É a pergunta. E aí, qual é a resposta? Tem base bíblica? Tem. Não só base bíblica, mas nós estamos vendo aqui que é uma missão que todos nós devemos cumprir. Só para complementar com mais algumas palavras-chave da Bíblia que faz menção à capelania, olha o que está escrito em Tiago capítulo 2, versículo 14 até o 17. Veja só o que Tiago diz sobre, podemos dizer sobre a capelania também, né? Porque a capelania significa obras. Você já percebeu que é diferente você orar, né, e você fazer? Então, quando você faz, é obras. Quando você ora, você intercede. E as obras têm que sempre estar presentes também, não é só interceder, não. E Tiago, ele fala sobre isso. Meus irmãos, está escrito aqui, né? Vamos ver. Qual é o proveito se alguém disser que tem fé? A pessoa fala, não, eu sou cheio de fé. Qual é o proveito se a pessoa disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aqueitai-vos e fartai-vos,
sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver as obras, por si só está morta. Então veja, Tiago está falando aqui, uma pessoa tem uma necessidade de roupa e de alimento, e você cheio de fé, né? Cheio de fé, você fala, fica na paz. Não parece o que acontece hoje? Né? Dá até um glória ali, glória, estou orando por você, estou intercedendo para a sua vida, aleluia, vai na paz, meu irmão. Tiago, ele chama para uma reflexão, ele fala assim, que proveito tem nisso, essa fé tão poderosa, essa fé extraordinária? Essa fé vai salvar essa pessoa? Vai dar ela? Vai, pastor, vai, porque eu vou orar tão forte que Deus vai responder. Jesus disse, você foi me visitar, você me deu de comer, você me deu de beber, você foi lá e me abraçou, você foi. Ele não está falando você, não significa dizer que a oração ela não tem os seus efeitos. Não, a oração do justo pode muito em seus efeitos, mas Deus sempre vai usar alguém. Não fica esperando Deus sempre usar alguém. Deixa Deus te usar. Não é verdade? A oração sua, ela faz o efeito, mas Deus procura alguém para usar, para que esse efeito ele apareça, né? E aí você vai interceder, Deus vai usar alguém. Mas por que não pode usar você? Né? Por que você não pode ir? Será que você sempre vai ficar orando para alguém ir? Para Deus mandar um anjo? Para Deus mandar um maná do céu? Para Deus fazer isso? Para Deus fazer aquilo? Para Deus visitar os hospitais? Para Deus visitar os presídios? Para Deus ir lá? É Deus, vai. Deus está falando, vai você. Ide. Jesus disse, ide por todo mundo e vai lá e pregue, faça a coisa acontecer, né? Cobre quem está nu, dê o alimento a quem tem fome, visita quem está enfermo. E na capelania, meus irmãos, nós temos a oportunidade de cumprir toda essa justiça de Deus. Imagina que você está tendo a oportunidade de se tornar uma pessoa credenciada a fazer todas essas coisas e de forma legal ainda, que é o melhor de tudo. Então, a pergunta que não quer calar, a capelania, ela tem base bíblica? Responda você agora, sim ou não? Tem. Agora, uma outra pergunta, ela só tem a base bíblica? Ou ela se faz necessário? Ou todo cristão ele tem que ter essa consciência e vestir a camisa e praticar, e não só, digamos, falar ou fazer um curso ou portar uma credencial? E a resposta é lógica, né? Temos que fazer a obra sim, porque o que adianta ter só a fé se não tiver as obras? Temos que complementar essas coisas e tudo mais será perfeito nas mãos de Deus, porque Deus ele pode tornar as coisas perfeitas. Nós não podemos, mas aquele que está em Cristo, ele se torna essa nova criatura e as coisas se faz novas, as coisas se faz bonitas. Amém? Então essa foi a aula da base bíblica. Se você tinha dúvida, agora você não tem mais. E se você queria aprender sobre quais são as bases bíblicas, poderíamos falar muitas outras. Poderíamos falar também do bom samaritano, né? Lucas 10, 25, poderíamos falar de outros e outros, mas essa é a base principal para o serviço de capelania. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.